Salve turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro em mercado de capitais. Hoje é dia de falar sobre riscos em mercado de securitização. Bom, quando nós estamos falando de mercado de capitais, sempre é muito importante que nós tenhamos em mente aquela relação de riscos que nós comentamos e foi até alvo de questão de prova, lá da prova P1. Lembra que nós temos basicamente dois tipos de riscos aos quais nós estamos sujeitos. Um risco chamado de risco sigma, na letra grega sigma, né? Mas um risco chamado de risco não sistemático, um risco que, portanto, é um risco que é próprio de uma categoria, de um produto, de um serviço, de um ramo da economia, e é um risco que a gente chama de diversificável. Quer dizer, é um risco que, dependendo da atitude que a gente consegue tomar, a gente pode mitigar esse risco. Então, a gente pode chamar ele de mitigável. Todo risco que, de alguma maneira, é possível que consigamos reduzi-lo ou até eliminá-lo. Por exemplo, se eu trabalho no setor de transporte de valores, eu sei que o meu risco está associado aos valores, é só eu deixar de transportar valores que não tem problema. Se eu trabalho na área da saúde, eu sei muito bem que eu trabalho ali com materiais biológicos. Se eu transportar materiais biológicos ou se eu trabalhar em contato com materiais biológicos, é só me proteger que não tem problema, e assim vai. No mercado financeiro, eu sei que dependendo da ação, se eu escolher, eu tenho mais chance de correr risco do que em outras. E um outro risco chamado de beta, quer dizer, risco chamado de sistêmico ou sistemático, as duas formas de chamar estão corretas, que são riscos mais gerais, riscos que não são próprios de um produto, um serviço, uma coisa só na economia. São riscos que são tão difusos que não são diversificáveis. Quer dizer, não tem muito o que você fazer, você não consegue mitigar. São riscos que nós chamamos, inclusive, de inevitáveis. E se você quiser ainda deixar um outro termo mais interessante, você pode usar como imponderáveis. Quer dizer, se você quer cruzar o oceano, você pega um iate muito bom, com energia nuclear, sei lá o que mais. Esse é seu risco, chamado de risco não sistemático, porque é do próprio iate. Agora, se você pegar uma tempestade no meio do caminho, você pode ter o melhor iate que for, ele vai passar pela tempestade do mesmo jeito. É o risco chamado de sistemático ou sistêmico. Na nossa economia hoje, no mundo inteiro, nós temos basicamente três grandes fatores de risco que estão influenciando em todos os mercados. Um que é bastante aparente, que é o da Covid-19, que agora está chegando em estágios diferentes em diferentes países. Por exemplo, você vê aqui a Alemanha, você vê a Nova Zelândia, você vê os países nórdicos na Europa, exceto Suécia, que a coisa está feia por lá. Nesses lugares aqui a coisa está ficando boa. Eles estão retomando as atividades sem maiores problemas. Agora, você vê alguns países, como países de quase todo o continente africano. Você vê uma boa parte da Ásia. América, então, nem se fala. Uma boa parte da Europa, principalmente a Europa mais ocidental. Agora a Rússia também, né? A Rússia que pega ali entre a Ásia e a Europa, pega os dois continentes, a coisa ali não está muito boa, porque ali nós estamos vendo uma grande quantidade de casos da Covid-19. Esse é o primeiro grande problema que tem afetado os países. Outro problema que tem surgido, principalmente com mais força nessa semana, é uma retomada da crise comercial entre os Estados Unidos e a China. Estados Unidos e China tinham, antes de nós chegarmos nessa contingência, nessa pandemia, eles estavam com um problema de guerra comercial. E esse problema parece que está sendo retomado, principalmente com acusações de ambos os lados. Os Estados Unidos estão acusando a China de serem o motor desse vírus. Eles até falam que tem provas de que um laboratório em Wuhan, na província de Wuhan, que foi onde começou esse problema todo da Covid-19. A China já fala que os Estados Unidos não tratam de maneira muito adequada a geopolítica internacional. E aí, nós temos justamente
esse outro problema de geopolítica. E esse problema de geopolítica tem afetado, meio que de maneira silenciosa, mas diversos países a gente não percebe. Por exemplo, mais uma vez Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos e Rússia estão num embate. Os Estados Unidos, você sabe muito bem, que estão a poucos dias, digamos assim, das eleições presidenciais. E o Donald Trump, você sabe que ele, por ser do Partido Republicano, basicamente recorre a duas linhas para tentar recuperar votos. A primeira é a via econômica e a segunda via é a via diplomática, vamos chamar aqui de diplomática geopolítica. Quando a gente fala da via econômica, basicamente ele está falando de empregos, e de armas, porque são as armas que dão uma boa parte do dinheiro para os Estados Unidos, empregos principalmente na exportação, as armas também como exportação. E aí você vê que isso aqui está diretamente alinhado ao que nós estamos vendo no campo diplomático. No campo diplomático são as exportações, o comércio, tudo de maneira dentro do comércio tradicional que os Estados Unidos fazem. Mas nós temos que lembrar que ele também tem muito interesse em relação às armas. E o que está acontecendo entre Estados Unidos e Rússia? Bom, os Estados Unidos falaram o seguinte: Rússia, nós estamos mandando aí um submarino que tem uma ogiva nuclear, ok? Aí a Rússia falou: ok, nada. Se você mandar esse submarino pertinho da gente, se você disparar uma ogiva ou um torpedo, ainda que não tenha ogiva, nós vamos retaliar com uma destruição atômica em massa. Então quer dizer que a guerra nuclear, Estados Unidos e Rússia, aquilo que a gente viu na Guerra Fria, está muito longe de acabar. E é perigoso acontecer uma coisa dessas aqui, acabar com a nossa civilização. E a geopolítica também, nos âmbitos nacionais. Nós temos diversos problemas em diversos países que estão afetando agora a geopolítica como um todo. Então nós temos problema da Turquia com os refugiados, que vem principalmente da Síria, que é um outro país que está com guerra civil, ainda que tenha casos de Covid. Nós temos problemas na África subsaariana, principalmente nos países que têm aquelas guerras civis intermináveis e também agora com aumento de casos de Covid. Nós temos problemas em diversas partes do mundo e nem preciso dizer para você que o Brasil é um dos países que estão bastante afetados. E por que o Brasil está bastante afetado? Bom, eu quero chamar atenção aqui para esse detalhe. Deixa eu só apagar isso aqui para a gente recomeçar. E o Brasil, você sabe que é um caso que nós precisamos acompanhar de perto, porque nós estamos aqui, mas o Brasil ele tem sistematicamente cometido os mesmos erros. Quais são os erros que nós estamos vendo no Brasil hoje em relação à política que fez, como eu já comentei alguns encontros atrás, que o banco e o BIES falasse que a crise política no Brasil pode ser pior, então a política pode ser pior, mais nefasta do que está acontecendo olha aqui, o petróleo aumentou 3,79%. Está mostrando justamente essa crise. Quando o petróleo sobe, é objeto de crise. Bom, e a gente observa justamente que aqui essa crise política nos Estados Unidos tem reflexo no Brasil, e o Brasil também tem reflexos muito sérios, onde que a política acaba sendo pior do que o que nós estamos vendo para a Covid-19. É lógico que a Covid-19 tem um problema humanitário seríssimo. As pessoas morrem. Isso aí não tem política nem economia que resolva. Mas a UBS está falando do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, mais até do que do humanitário, a política vai ter reflexos muito ruins. E por que isso? Porque nós temos um presidente da República que governa só para os seus eleitores. E mesmo assim, a própria base de eleitores do presidente Jair Bolsonaro está rachada. Então tem os eleitores que votaram, aí tem dois tipos de eleitor, né? Tem os eleitores que votaram para o fora PT, o pessoal que não queria mais saber do Partido dos Trabalhadores no poder, e os eleitores que de verdade são os simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. Esses caras aqui estão revoltadíssimos. Esses aqui ainda estão acreditando no projeto do Jair Bolsonaro e naquela fala messiânica que ele tem, naquela lógica messiânica que todos me perseguem. Mas nós temos alguns problemas em relação a isso. Primeiro, nós temos um ministro como o Sérgio Moro, que foi um dos principais baluartes que levaram à eleição do presidente Jair Bolsonaro, que fez o combate à corrupção, e nós temos o problema da aproximação
do presidente Jair Bolsonaro ao Centrão, que são os partidos de menor expressão do Congresso Nacional, mas que juntos fazem uma base muito grande e são os principais acusados da Lava Jato. E nós temos aqui também outro problema interno muito sério, estou falando do campo político, porque nem se fala do campo econômico e humanitário, né? A situação que acontece em Manaus, por exemplo, é lamentável e óbvio em outras partes do Brasil. Mas nós temos um outro problema muito sério, que é com relação ao núcleo militar do governo do presidente Jair Bolsonaro. Porque o presidente Jair Bolsonaro está fazendo constantemente afrontas, inclusive às conquistas militares que o Brasil teve. Ele, nesse final de semana, participou, ele fez o seguinte, ele convidou, na verdade, ele convocou no sábado uma reunião lá no Palácio da Alvorada com as principais lideranças militares. Os caras foram lá e o Jair Bolsonaro ficou chorando, falando que o Congresso está batendo nele, que o Supremo não aprova nem a indicação do delegado da Polícia Federal, etc. E ele saiu de lá e participou no final de semana de uma passeata, de um comício contra a democracia, para ser de maneira mais clara. E falou o seguinte, olha, a partir de agora eu não vou mais baixar a cabeça e eu vou bater mesmo, ninguém vai dizer não para mim, etc. E eu tenho apoio justamente dos militares. Os militares ficaram revoltados, porque ele não tem o apoio dos militares. Os militares são subordinados. E como subordinados, até por conta da Constituição Federal, eles obedecem o que vem de cima. E esse obedecer o que vem de cima não quer dizer apoiar, pura e simplesmente. O Jair Bolsonaro precisa tomar cuidado porque isso pode gerar um problema muito sério de governabilidade. Aí você vai falar, tá bom, professor, mas isso aqui está parecendo aula de ciência política. O que isso tem a ver com o mercado de capitais? Bom, mercado de capitais gosta das coisas mais estáveis. Aliás, todo mundo gosta de que a situação esteja estável, que tenha algum grau de previsibilidade. Quando nós temos a previsibilidade, quer dizer que nós temos as expectativas sob controle. Se nós temos as nossas expectativas sob controle, a gente sabe o que vai fazer. Se a gente não sabe o que vai fazer, aí nós temos o risco. Se nós temos o risco, nós precisamos de atitudes para minimizar esse risco ou para eliminar, para mitigar esse risco na sua forma de atuação. Para a gente fazer isso, o que nós vamos procurar? Nós vamos procurar algum tipo de segurança, nós vamos procurar algum tipo de seguro. E seguro é justamente para os momentos de crise ou para os momentos de incerteza. E é sobre isso, é disso, melhor dizendo, que se trata essa nossa conversa de hoje. O mercado de securitização no Brasil. Esse aqui é um mercado bilionário, é um mercado onde rola muito dinheiro. E eu acho que muita gente tem perdido bastante dinheiro com isso nos últimos meses por conta da Covid-19. Mas o que significa esse mercado de securitização? Por que é importante nós sabermos sobre securitização? Porque, horas, tudo que nós fazemos tem um grande grau de risco. E nós sabemos muito bem que esses riscos, vamos voltar aqui, são riscos que podem ser riscos previsíveis e imprevisíveis. Lembrando que os riscos previsíveis são aqueles diversificáveis e os imprevisíveis são aqueles não diversificáveis. Então nós temos riscos que são imprevisíveis e riscos que são previsíveis. Como nós temos esses dois tipos de riscos, nós temos que nos proteger de alguma maneira, porque vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde, não importa, todos nós vamos enfrentar algum problema. Por mais positivistas que nós sejamos, por mais otimistas que nós sejamos, por mais paz e amor que a gente imagine que vai ter no mundo, não tem jeito, em algum momento vai acontecer algum tipo de crise. E esse mercado está aí para isso. Bom, com relação à securitização, então, o que significa? Trata-se de um agrupamento de vários ativos financeiros. Por isso, nós podemos contar com isso como uma forma de, de um lado, proteção, principalmente se nós somos o agente chamado de deficitário. Bom, a gente tem até agente superavitário que está desse lado, mas não são aqueles que estão agora com algum tipo de investimento, não são aqueles que estão com dinheiro na mão para investir. Estão procurando a proteção porque está com medo. Aqui o risco está guiando essas pessoas. Por outro lado, são aqueles que existem aqueles que aproveitam como uma oportunidade. Quer dizer, são pessoas que já têm uma proteção.
Aliás, esse é o primeiro passo, é o passo zero que a gente dá antes de fazer qualquer investimento. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. E depois pode aproveitar uma oportunidade. Então é justamente isso que o mercado de securitização faz. Ele protege de um lado e é uma oportunidade para quem investe do outro. E todos esses ativos, então faturas emitidas, faturas não pagas, dívidas de empréstimos, qualquer outro tipo de coisa, nota promissória, etc., pode se converter em título negociável no mercado de capitais. Ou seja, alguém compra e alguém vende as dívidas e obrigações de outras pessoas e faz dinheiro com isso. Ele é realizado por diversos atores privados, que são os mais comuns e públicos, principalmente a partir do Plano Brady da adesão brasileira em 1994, que para a gente agora não faz muita diferença. Se você fosse fazer uma prova de CFP, eu ia abordar isso aqui um pouquinho mais. Mas qual que é a lógica disso daqui? Qual que é a lógica da securitização? É pulverizar o risco no mercado. Como assim? Se cada um tiver um pouquinho do risco, ninguém vai segurar a bucha sozinho. Então, nós conseguimos dividir o problema entre todos. Como é que funciona então essa história toda? Bom, nós temos engenheiros e pessoal da construção civil que precisa de dinheiro para bancar as suas obras. Nós temos grandes laboratórios que precisam de dinheiro para poder fazer suas pesquisas. Nós temos grandes hospitais que precisam de dinheiro para ampliar suas operações. Nós temos as pessoas comuns, eu, você, pessoas que precisam de dinheiro para fazer as suas operações do dia a dia. E para isso, nós podemos recorrer aos agentes financeiros, aos bancos principalmente, ou aos trustees, né? Depois você vai ver como é que funcionam os agentes fiduciários, mas nós podemos emitir títulos de crédito. Nós estamos precisando de dinheiro, devo, não nego, pago quando eu puder, faço a emissão de títulos de crédito via instituições financeiras e esses títulos de crédito são vendidos ao longo do mercado. Eles vão para sociedades de propósitos específicos, a Special Purpose Companies. Essas instituições vendem esses créditos no mercado dizendo o seguinte: olha, o professor Tortosa está devendo um dinheirinho, mas ele ofereceu como garantia a casa dele, o carro dele, alguma coisa que ele tenha. Então você pode ficar tranquilo, investidor, que ele vai pagar uma grana para você mediante uma correção de juros. Eu fico com uma partezinha desses juros, você não precisa ficar sabendo quanto, mas ele vai devolver esse juro para você. Pode ficar tranquilo, porque ele está oferecendo garantias para isso, ok? Os investidores, ok, eu tenho dinheiro, eu sou agente chamado de superavitário, tenho dinheiro sobrando e já tenho o meu próprio seguro. Então eu vou dar esse dinheiro para você, porque esse dinheiro depois vai vir para mim, corrigido. Você pega lá o seu dinheirinho numa primeira parte para administrar e numa outra parte como lucro, né, da operação, e você pode dar esse dinheiro emprestado lá para as pessoas que estão precisando para suas diversas atividades. Isso aqui é sempre mapeado, é auditado por um profissional da área de contábeis, da área de auditoria, da área de perícia, da área, bom, tem diversas áreas que podem trabalhar em relação a isso, mas os trustees, os agentes fiduciários, são aqueles que dão o aval para esse tipo de operação. O aval não no sentido de pode realizar, mas eles é que estão mapeando, eles é que estão fazendo um pente fino para saber se as operações têm ou não o rating adequado. E eles é que fazem as auditagens para saber se tudo está correndo bem e garantindo o equilíbrio desse sistema. Tá. Quais são então outras formas possíveis de securitização que nós temos? A securitização de exportação. Então, eu tenho uma pessoa que vai exportar soja, por exemplo, milho ou qualquer outro ativo do agronegócio. Então, essa pessoa vai receber antes para poder exportar. Você sabe que é isso que acontece nos mercados futuros. Quando a gente olha para o mercado futuro, o que eu estou vendendo é soja. Mas olha que interessante, na verdade não é bem soja que eu estou vendendo o contrato de soja, o direito de alguém comprar essa minha soja. A soja nem está plantada ainda, não está colhida, portanto, mas eu estou vendendo esse compromisso de entregar a soja para alguém. E esse compromisso é muito complicado, porque pode chover, pode cair granizo, pode acontecer uma série de coisas e comprometer a minha produtividade. É lógico, eu posso produzir a mais do que eu estava esperando, mas posso não conseguir. E por isso, então, eu preciso de um seguro para garantir essa exportação.
Recebíveis imobiliários também. Eu quero, por exemplo, construir um prédio, eu sou a Plaenge, eu sou a Camargo Correia, a Odebrecht. Ops, duas empresas foram citadas na Lava Jato, essas duas últimas. Eu tenho uma grande empresa, então, e eu preciso construir e vender. Mas e se ninguém comprar o meu imóvel? E durante o período que o imóvel ficar à venda? Como é que eu faço com o meu fluxo de caixa? Então, eu preciso de um mercado de securitização que me garanta um colchão de proteção caso as coisas não funcionem muito bem. Na dívida pública também eu tenho um mercado de securitização, ou seja, às vezes eu tenho problemas na dívida pública e eu preciso de algum seguro para honrar os meus compromissos. Enfim, o risco, então, é distribuído entre todos os investidores. Eles vão poder pulverizar o seu portfólio entre outros investidores e podem oferecer como garantias o lastro do próprio contrato de crédito. Então, quer dizer que investidor, nesse caso aqui, ele não está segurando a bucha sozinho. Tem outras pessoas que estão dividindo o risco com ele. E o investidor que é esperto, ele não coloca todo o dinheiro dele numa mesma cesta. Ele divide em cestas diferentes. Lembra que nós trabalhamos, por exemplo, com Tesouro Direto, trabalhamos com as debêntures, trabalhamos com CDB, trabalhamos com fundos CDI, estamos trabalhando agora com o mercado de securitização. Vocês estão vendo vários produtos financeiros que servem para você diversificar, essa palavra-chave, diversificar os seus investimentos para que seu risco seja menor. Opa, mas que risco que eu estou falando que vai ser menor? O risco diversificável, porque esse outro risco aqui ninguém consegue diversificar. Mas existem maneiras da gente se proteger e você já deve estar sacando isso ao longo do curso. Bom, um dos produtos desse mercado são os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Esse aqui é um produto muito bom e que serve para investimento de pessoas, bom, agora em pessoas que tenham grana mesmo. Mas é bom a gente conhecer, porque eu tenho certeza que vocês vão ter grana para isso logo em breve. Bom, os CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários, então, são títulos de renda fixa. Por serem títulos de renda fixa, então nós temos todas as características de renda fixa, como a previsibilidade, como diversas outras características que nós trabalhamos ao longo do curso até agora. São emitidos por sociedades securitizadoras, então são grupos específicos que fazem a emissão desse tipo de certificado. Toda vez que eu falar certificado, eu estou falando de contrato, e esse contrato é que me dá algumas garantias legais, físicas, fiduciárias e de diversas ordens. E aqui a coisa interessante dele é justamente essa aqui, ó. Ele tem lastro em carteira de crédito imobiliário, ou seja, pessoas que estão devendo, seja por contrato de aluguel ou por financiamento. Alguém está com um aluguel e aí uma grande empresa, um grande banco está alugando um estabelecimento e ele faz esse contrato para garantir o pagamento da sua dívida. Ou então financiamento, uma pessoa que vai fazer o financiamento na construção de um galpão industrial, de um prédio, de apartamentos e assim vai. O valor mínimo, bom, depende do CRI, mas isso aqui é para quem tem grana. Os investimentos a partir de R$ 1.000 são muito raros. Os mais comuns são a partir de R$ 300.000. Bom, então não é um investimento para qualquer um, até porque as garantias aqui, apesar de ser renda fixa, são garantias maiores. Quais são outras características importantes dos certificados de recebíveis imobiliários? São investimentos de longo prazo. Então quer dizer que não adianta você querer ganhar dinheiro da noite para o dia. É algo para sua aposentadoria, é algo para construção de patrimônio. A palavra-chave aqui é patrimônio. Para você formar o patrimônio, de pouquinho em pouquinho você vai investindo nisso aí. E outra coisa que é muito importante, olha aqui, ele tem isenção de imposto de renda para pessoa física. Isso é um grande atrativo que nós temos para os CRIs, por certificados de recebíveis imobiliários. Outra coisa também, ele substitui os investimentos imobiliários, reduzindo riscos administrativos, de vacâncias e de reformas. Significa o seguinte, eu, quando vou fazer um investimento e se eu não tenho muito dinheiro, eu vou ficar com problemas. Eu quero construir um shopping center, eu quero construir um prédio comercial, não tenho dinheiro para isso, a melhor forma é recorrer a algum tipo de fundo. O CRI não é um fundo de investimento. O CRI não funciona como investimento. O CRI, não funciona como um fundo de investimento. O CRI, ele é um tipo de investimento para lastro. Ele funciona com
um lastro de diversos investimentos. Ele é um tipo de papel, ele é um contrato. Fundo tem outra característica. Mas, de qualquer forma, você pode participar lá na frente, a gente vai ver os fundos de investimento imobiliário que tem exatamente esse mesmo tipo de atribuição. Você vai ver que eles têm uma configuração que favorece muito você comprar um imóvel, mesmo que você não tenha dinheiro para fazer essa compra do imóvel imediatamente. Ok? Então, bom, isso é importante. Outra coisa, o patrimônio não é garantido. Mas como assim? Nós não temos aqui o fundo garantidor de crédito. Por quê? Bom, porque o patrimônio do próprio CRI está sendo usado como lastro, como garantia. Tem um prédio que está servindo como garantia. Então o fundo garantidor de crédito não cobre. E outra coisa também, o investimento inicial de R$ 300.000, você tem que o fundo garantidor de crédito cobrindo só até 250 mil, então naturalmente ele vai ficar fora disso aqui. Existe o risco de inadimplência também. Aqueles caras que pegaram o dinheiro emprestado não pagam e aí você pode ter problemas nas suas operações. Tá, como é que funciona então esse mercado de securitização? Bom, deixa eu parar o vídeo aqui, vou dividir em duas partes para não ficar muito pesado para você. Bom, de um modo geral, então, o mercado de securitização funciona da seguinte forma. Vamos pegar aqui um cliente, uma construtora ou uma imobiliária. Esses caras precisam construir um prédio, mas você sabe que eles vendem um prédio num prazo médio de 15 anos para o seu cliente. Quer dizer, ele tem um prédio inteiro com diversos apartamentos, mas se o cliente financiasse diretamente com a construtora iria levar 15 anos para receber toda a grana do cliente. Então, você imagina a engenharia financeira que a construtora precisaria fazer para chegar nesse valor. A construtora não é uma empresa financeira, ela é uma empresa de engenharia. Se é uma empresa de engenharia, ela tem que focar, o foco tem que ser justamente no negócio dela, no core business, como nós dizemos lá em administração. A gente não pode ficar tirando para tudo quanto é lado. Senão, você imagina, eu vou ter que ter uma estrutura gigantesca para poder trabalhar com diversos tipos de cliente, com recebimento de longo prazo. Acaba virando um inferno fazer esse tipo de controle. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, eu vou terceirizar o meu problema. Lembra que nós vamos diluir esse problema ao longo da cadeia. Então, eu faço o seguinte. Em vez de aguardar os 15 anos para receber o valor total da venda, ele vai procurar uma instituição financeira, vai procurar aqui uma instituição financeira securitizadora com o intuito de adiantar esses valores. Então ele fala assim: olha, instituição financeira, eu tenho um prédio inteirinho para vender. E esse prédio, eu tenho um prazo aí de 15 anos para receber. Você adianta para mim uma grana? A instituição financeira fala: tá, adianto, desde que você use como garantia o valor dos seus imóveis, ou melhor, o seu imóvel no total. Então eu te passo um dinheiro, o valor financeiro, eu vou cobrar, lógico, um valor, né, uma taxa para isso, mas você vai ganhar um dinheiro antecipado e eu uso como garantia o seu prédio, ok? Ah, tudo bem. A instituição financeira, para não perder dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai lá para o investidor, principalmente o investidor qualificado, que é um cara que tem grana, que tem capacidade financeira para investir. Esse cara vai dar o capital, vai dar o dinheiro para a empresa securitizadora. A empresa securitizadora vai ficar com uma parte desse dinheiro, que a gente vai chamar de spread, que é a diferença entre o que ela vai pegar de dinheiro emprestado e o que ela vai repassar para a construtora. A construtora depois vai pagar o juro do financiamento para a empresa, né? Para a empresa que emprestou dinheiro para ela, a empresa de securitização. Essa empresa vai pagar o investidor e todo mundo acaba ficando feliz nessa história. Então o risco não vai ficar nem com essa empresa, que é a empresa de securitização, nem com o investidor ou com os investidores e nem mesmo com a construtora. Bom, na verdade quem vai se ferrar vai ser o cliente que vai comprar, né? Porque esse cara não tem ninguém para poder ajudar ele dessa forma. Mas essas pessoas que se virem, que tenham um governo perdulário e que faça algumas taxas mais atrativas e sem muitas garantias para eles poderem fazer a compra da minha casa, minha vida. Bom, o que a gente ganha com isso? O que nós precisamos pensar em termos de rentabilidade? O que nós podemos contar? Bom, na média do mercado, um certificado de recebível imobiliário paga a taxa referencial mais 2% ao ano, que é muito baixo, um valorzinho muito baixo. Alguns pagam o IGPM,
que é o Índice Geral de Preços de Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas, mais um adicional de 3%, e o IPCA mais 3,5%. Nós temos que lembrar que ele não tem imposto de renda, então, com isso, a remuneração fica até mais atrativa. Outra coisa, é importante que ele é muito comum para investidores chamados de qualificados, que desde o dia 1º de julho de 2015 são aqueles que têm pelo menos R$ 1 milhão na carteira, e os super qualificados, na denominação antiga, que se chamam investidores profissionais, que tenham pelo menos R$ 10 milhões para investir e que se declarem como investidores dessa forma. Então, tanto para ser investidor qualificado como profissional, você tem que fazer uma assinatura de uma declaração de que você é esse tipo de investidor. Não basta ter somente esse 1 milhão ou 10 milhões de reais para poder investir. Lembrando que não é dinheiro de patrimônio, é grana para investir. Por isso que eu falo para você, olha, o mercado bancário não é para amadores e o mercado bancário não é para quem tem pouco dinheiro. Se você tem pouco dinheiro, banco não é para você. Professor quer investir, não vai para banco. Banco não tem produto adequado para professor, não adianta. Não existe nenhum produto financeiro em banco que seja adequado para investimento de maneira decente mesmo para alguém que tem pouco dinheiro. Você tem que procurar corretora. Então, é justamente isso que nós vamos trabalhar ao longo dessa disciplina. Bom, então, outras características. Não tem imposto de renda, não há garantia de recompra plena, então não existe risco, e o prazo mínimo é entre 6 e 7 anos. Resumindo a história na ponta do lápis, quem tem R$ 10 mil vai ganhar TR, bom, infelizmente não tem mais 10% ao ano, eu esqueci de atualizar esse slide, é 2% ao ano, um valor bem baixinho, por 7 anos. Na melhor das hipóteses, você ganha lá o IPCA mais 3,5% ao ano, sem pagar imposto de renda, que é uma coisa boa. E um cara como o Ike Batista, um cara que tem bastante grana, ele vai ficar lá e ele vai receber um valor bem maior, 7, 8, 8,5%, dependendo do quanto ele investir. Quanto mais ele investir, mais grana ele vai ganhar nessa relação, nessa diferença. Ok? Bom, tarefinha para você. O que você vai ter como tarefa agora? Bom, você vai procurar um certificado de recebível imobiliário de qualquer banco ou qualquer corretora e vai pegar as características. Qual é o investimento mínimo? O que eles estão colocando como remuneração? E qual é o banco ou corretora, qualquer empresa que está oferecendo isso. Essa é a sua tarefinha para você colocar no ambiente virtual e ganhar a sua presença. Ok? É isso aí, moçada. Obrigado, um abraço e até a próxima.